Bom dia, pessoal. Então, essa aula nossa é a última aula do semestre. A ideia é fazer uma aula um pouco mais curta. Falar da segunda lei de Ohm, aquela que envolve a resistividade de cada material, o comprimento e a área. E também falar um pouquinho da potência elétrica, tá? E aí, por último, vou finalizar o semestre, para que depois não precisar ter que estar retomando e relembrando conceitos novamente, tá? Então, a segunda lei de Ohm diz que a resistência de um condutor é proporcional à resistividade do material, ao comprimento dele e à área de seção transversal. Então, essa letra grega aqui é o Rho. Essa letra grega é o Rho. É a resistividade. Esse L é o comprimento do condutor. E esse S é a área de seção transversal do condutor. Então, conforme eu já mencionei em uma dessas aulas, a resistência depende do material do qual o condutor é feito. Então, se for um material de cobre, tem uma resistência. Se for um material de alumínio, vai ter outra resistência. Pode pegar dois materiais diferentes, mesmo comprimento, mesma área de seção transversal, e a resistência vai ser diferente por causa que os materiais são diferentes. Essa característica está associada com a resistividade que aparece aqui, que é essa letra grega que eu chamei de Rho. Ela é diretamente proporcional à resistência ao comprimento do condutor. Então, se o condutor tiver 1 metro, ele vai ter uma determinada resistência. Se ele tiver 2 metros, ele vai ter o dobro da resistência anterior. Então, na hora de transferir energia lá da usina hidrelétrica até chegar nas nossas casas, eles tomam o cuidado de verificar se as perdas de energia em cima da resistência não são muito grandes. Tá? Por quê? Porque é uma distância muito grande, então tem muitos fios desde a hidrelétrica até chegar aqui, ou até chegar nas casas de vocês. Então, quanto maior o comprimento, maior é a resistência, e é inversamente proporcional à área de seção transversal do condutor. Então, quanto maior for a área, quanto maior for a bitola do fio, menor é a resistência. Por isso eu comentei em uma dessas aulas que se a gente vai usar uma corrente maior, uma potência mais alta, a ideia é usar um fio mais grosso. Por quê? Porque daí a área de seção transversal é maior e a resistência é menor. Vai haver muito menos perda por efeito Joule, perda para o calor, nessa rede elétrica. Então, o chuveiro a gente usa uma área de seção transversal bem maior, em geral 10 milímetros. Hoje até usam 6 milímetros quadrados. Mas 10 milímetros quadrados seria o ideal para não perder tanto para o calor. O fio iria aquecer até chegar no chuveiro. Então, em resumo,
Essa resistividade depende da temperatura também, tá, pessoal? Quanto maior é a temperatura, maior é a resistividade. Ou seja, maior seria a resistência. Então, quanto maior o comprimento do condutor, maior será a sua resistência. E outra coisa é que quanto maior a seção transversal, menor vai ser a resistência. O maior o comprimento do condutor, maior a resistência. Maior a seção transversal, maior a área, menor a sua resistência. Se a gente for no comércio para comprar os fios para usar na rede elétrica, o que vocês vão perceber é que existem seções transversais diferentes e é assim que eles vendem os fios. Então vocês podem encontrar lá fio de 1,5 milímetros quadrados, é a área de seção transversal dele. No passado esses fios eram nominados por uma nomenclatura internacional, chamava fio 12, fio 10, fio 15, tá? E não tinha área. Hoje para nós eles vendem em milímetros quadrados, tá? Então tem 1,5 milímetros quadrados, tem 2,5 milímetros quadrados, tem fio de 4 milímetros quadrados, fio de 6 milímetros quadrados, e aí o maior deles de 10 milímetros quadrados. Claro que pode encontrar cabos que envolvem vários fios, e aí a área dele vai sendo multiplicada pelo número de fios que tem, tá? Então a área seria maior do que os 10 milímetros quadrados, tá bem? Já a resistividade dos materiais, aquele que tem a maior resistividade, em geral é uma liga de ferro Constantan. Deixa eu achar aqui. Eles chamam só de Constantan, tá? Não, tem uma maior aqui, mercúrio, tá? A unidade da resistividade no sistema internacional é ohms metro, tá? Ohm vezes metro, mas aparece algumas vezes um que envolve a área, ohm vezes a área em milímetro quadrado e o comprimento é em metros, tá? Então, no primeiro caso, se for usar nesta unidade aqui, todas as grandezas vão ter que estar em metros. Se for a área, vai ter que estar em metros quadrados, e aí não vale aquele 1,5 milímetro quadrado, 4 milímetros quadrados. Tem que passar essa área para metros quadrados primeiro, para depois usar o valor da resistividade do sistema internacional. Quando quiser usar esse 1,5, 4, 2,5, 10 ou 6, fica mais fácil usar essa unidade aqui, ó, que aqui a área já estaria em milímetros quadrados e o comprimento do fio já estaria em metros.
Tá? Nessa unidade aqui, debaixo, vocês podem pesquisar aí na internet, o cobre tem resistividade 0,0172, a prata 0,016, aparece a liga de ferro Constantan, que é usada aí que é usado no aquecimento, aqueles fiozinhos enrolados lá no aquecedorzinho de fio, aquele 0,5, e o maior que aparece aqui é o ferro Constantan, então não estava errado, é isso mesmo, ferro Constantan. Tem aqui também o zinco, nessa tabela que eu encontrei, o zinco 0,063, e dá para ver que em geral a gente atribui a resistividade aos metais, né, pessoal? Porque os metais são condutores, tem elétrons livres para se movimentar, e o interesse é justamente saber qual é a resistência desses condutores, se não está perdendo muito por calor. Tá? No sistema internacional, na unidade, deixa eu ver se eu tenho todos eles aqui na minha tabela, mas acho que não vou ter todos. Em ohm vezes metro, vai aparecer um expoente bem pequenininho, tá? O cobre 1,69 vezes 10 na menos 8 é a resistividade do cobre. A prata é 1,68 vezes 10 na menos 8. Perceba que isso é a transformação de unidade aqui, tá, pessoal? Milímetros quadrados passa para metros. Vai ficar metro quadrado dividido por metro, consegue cortar um dos metros e sobra ohm vezes metro. Por isso que aparece um expoente tão pequenininho. Constantan eu não tenho aqui. O zinco também não tenho, mas tem o alumínio. O alumínio aqui é 0,02857, enquanto que aqui na outra tabela seria 2,75, 10 na menos 8. São diferentes porque eu peguei de duas fontes diferentes, tá, pessoal? Uma eu peguei de uma tabela que eu achei na internet e a outra eu peguei de um outro site, então os valores têm uma maior precisão para um ou para outro. São próximos, né? Então aqui dá 2,8, aqui deu 2,7. Tá bem? Vamos fazer uma conta aí para um condutor. Vamos calcular a resistência para um condutor aí de... Vamos pensar uma casa. Vamos deixar o condutor de cobre. Condutor de cobre. Condutor de cobre. Vamos calcular a resistência. Encontre a resistência de um fio de 2,5 milímetros quadrados com
15 metros de comprimento. Depois a gente faz para um outro. A gente faz para outra área de seção transversal. Tá? Então vai usar o cobre. Resistividade está aqui do Sistema Internacional. Agora eu apaguei aqui 0,172. Se não for no Sistema Internacional, de cara a gente faria R é Rho L sobre S. Usaria isso aqui, 0,0172. O comprimento já está em metros, 15 metros. E a área tem que estar em milímetros quadrados para usar essa unidade aqui. Tá? Então usaria aqui embaixo em milímetros quadrados direto, 2,5 milímetros quadrados. E a unidade resultante vai ser o ohm. Então fazendo essa conta, daria 0,1032 ohms. Tá? Se quiser usar no Sistema Internacional, o valor está um pouquinho diferente aqui, para ficar exato teria que ser 1,72 vezes 10 na menos 8, mas vai dar um resultado aproximado. A gente tem que passar de milímetro quadrado para metro quadrado. Então metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Dois números para cada um dessas colunas. Aqui é 2,5, então 2,5 milímetros quadrados. Preenchemos com zero até chegar na unidade em metros. Isso vai dar 10 na menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então a área, que é 2,5 milímetros quadrados, vai ser igual 2,5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Tá? 2,5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Então aqui na nossa conta, a gente usaria, deu 0,10, tá pessoal? Nas nossas contas a gente usaria R é Rho vezes o comprimento pela área, o que dá 1,69 vezes 10 na menos 8 vezes 15 metros, dividido por essa área aqui. Dividido por 2,5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Então a resistência vai dar vou fazer na calculadora, que vai dar um número um pouquinho diferente, 1,69 10 na menos 8 vezes 15 dividido por 2,5 10 menos 6. Dá 0,1014 ohms. Então antes tinha dado, com a outra tabela, tinha dado 0,1032. Tá? Então chegou ao mesmo resultado. Se a área mudar, vamos pegar um fio de 10 milímetros quadrados, vamos ver qual é a diferença que aparece para a resistência. Tá? Se fosse um comprimento L 15 metros, mesmo comprimento, mas a área de seção transversal 10 milímetros quadrados.
Então nós teríamos a resistência 1,69 10 na menos 8 vezes 15 metros. E a área de seção transversal tem que passar milímetros quadrados para metros quadrados. A gente viu que fica 10 na menos 6. 10 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Aqui é ohm vezes metro. Então corta o metro e o metro com 1 metro quadrado, sobra ohm o resultado. Então isso vai dar agora 1,69 10 menos 8 vezes 15 dividido por 10 vezes 10 na menos 6. Dá 0,02535 ohms. Então a resistência caiu aqui a 1/5 do valor que tinha antes, tá, pessoal? Então caiu bastante. E essa diferença na resistência faz com que o fio não aqueça tanto. Se achasse uma área maior aí do fio, conseguisse comprar um fio com área maior do que 10 milímetros quadrados, um cabo, por exemplo, elétrico, a resistência cai menos ainda, vai para um número menor que esse aqui, e aí perde muito menos pelo calor. Tá? Porque resistência é uma oposição à passagem da corrente. Então, quanto maior a oposição, quanto maior a resistência, mais o fio aquece. Se ele estiver ligado numa diferença potencial, tá? Tem a ver também com a corrente, quanto maior a corrente, maior vai ser o aquecimento. Então depende da potência, basicamente, do equipamento que vai estar ligado a essa corrente, a essa diferença potencial. Tá? E a esse condutor. Tá? E por fim, já para a aula de hoje, já deu quase meia hora, queria falar da potência novamente. A potência dos equipamentos está associado com a energia gasta por unidade de tempo. Se for uma potência elétrica, ela é a energia dividido pelo tempo. Em eletricidade, a gente vai ter essa potência U vezes o I. Tá? Um ponto importante aqui é que, como a gente sabe da primeira lei, que U é R vezes I, se eu colocar esse U aqui, eu vou ficar com a potência igual RI ao quadrado. Isso só vale quando a gente tiver associado com uma resistência. Tá? É a relação entre U e o I para uma resistência. Também vale se eu quiser usar a mesma expressão e usar o I, ele é U sobre R. Se eu usar aqui em cima o I igual a U sobre R, vai ficar U vezes U dividido por R. Então a potência é U ao quadrado sobre R. Isso aqui só vale para resistências ou para resistores. E isso aqui em cima vale para tudo que é equipamento. Se eu quiser saber a potência consumida por um televisor, eu pego a diferença de potencial, a tensão que eu estou aplicando no televisor e a corrente que ele está consumindo, multiplico as duas, eu tenho a potência do televisor. Se eu quiser saber a potência de um motor, eu pego a diferença de potencial que eu liguei no motor, pego a corrente que o motor está puxando, está pegando para ele, multiplico as duas, eu tenho a potência do motor. Claro que potência de motor depende de giro, depende de qual é a velocidade que você está usando, tá? Mas no momento, assim, instantâneo, se eu for lá medir a tensão e medir a corrente, o produto dos dois vai dar a potência que ele está consumindo naquele momento. Um ponto importante aqui dessas expressões é
a unidade de energia. Tá? Então, se eu pegar essa expressão aqui, a energia passa o ΔT multiplicando, potência vezes ΔT. Potência é dada em watts, tá, pessoal? A unidade é o watt, que é o representado por um W maiúsculo. Então, aqui, se fôssemos olhar a unidade que aparece aqui em eletricidade, apareceria a potência em watts, e o tempo normalmente em horas, não está no sistema internacional. Não aparece o watt hora como unidade de energia, ou ainda o quilowatt hora. Quilowatt hora. Então esse aqui o quilowatt hora, representado com kWh, que é o que aparece nas contas de luz. Tá? Quilowatt hora. Como é que a gente faz o cálculo? A gente pega a potência do equipamento, passa para quilowatt, e pega o tempo e usa em horas. Aí multiplica os dois. Exemplo. Qual a energia consumida por um chuveiro de 7.800 watts? É a potência que ele tem, a potência nominal, a potência máxima que ele vai consumir, se ficar ligado por 15 minutos. Tá? Então, como a unidade mais usual é o quilowatt hora, primeira coisa é pegar a potência, que é 7.800 watts, pegar o prefixo, que é o quilo é 1000 vezes a unidade. Então, se eu dividir isso aqui por 1000, eu fico com 7,8 kW. Já tem a potência em quilowatt. Agora eu preciso do tempo em horas. Então, ΔT é 15 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Se for fazer a regra de 3, vai ficar essa conta aqui para vocês fazerem. Dá para cortar aqui os minutos. Sobra 15 dividido por 60, que é 0,25 horas. Então a energia que é consumida em 15 minutos, potência vezes o tempo, ficaria igual 7,8 kW vezes 0,25 horas. O que dá um consumo de 1,95 kWh. Então essa é a energia consumida por um chuveiro, esses chuveiros de última geração, esses eletrônicos, que tem, sei lá, 7, 8 temperaturas, ligado no máximo. Tá? Então a gente chama isso de potência nominal, potência máxima que ele vai assumir. Então aqui seria 7.800 watts, ficou 15 minutos ligado, consumiu quase 2 kWh. Para vocês terem ideia, aqui na minha casa o consumo é da ordem de 300 a 350 kWh,
só olhar lá na conta de energia. Tá? Então só o chuveiro já pega aí um banhozinho de 15 minutos. Tá? Pega 2 kWh. Tá? São 3 pessoas aqui em casa. Então já daria 6 kWh cada banho que nós tomasse de 15 minutos cada um. 6 kWh. Tá bem, pessoal? Dê uma olhada na conta de luz de vocês, vejam qual é o consumo que vocês têm em kWh, qual é a energia que é consumida. E se quiserem, façam a conta aí para saber, em termos de tempo, em termos de potência e tempo, para o chuveiro que vocês têm na residência de vocês. Para diminuir o consumo, se está usando a potência máxima, seria fazer um banho mais curto. Tá? Então um banho mais rápido. Aí diminui o consumo aqui embaixo. E o consumo final não vai ser tão grande assim. Tá bem? Então por hoje era isso. Já deu meia hora de aula. Depois eu vou ter que revisar isso lá no início do segundo semestre. Ele está entrando em recesso e férias aí. Então eu diria para vocês assim. Fazer um agradecimento pelo empenho que vocês tiveram ao longo desse primeiro semestre. Tem algumas pessoas que estão com a nota ainda precisando melhorar. No geral a turma foi bem, o empenho foi grande, entregaram as tarefas como deveriam. E dizer o seguinte: aproveitem essas férias, cuidem-se, tá? Tentam manter as relações que vocês estão fazendo aí via WhatsApp, essas mídias que vocês estão usando, para não ficar muito doidão aí, perder a cabeça, ou pensar besteira, tá? E aí vocês conseguem voltar com as pilhas recarregadas aí para o segundo semestre. Começa a gente trabalhar com a parte dos resistores, associação de resistores, e também com o cálculo de potência elétrica, gasto de energia, tá? Gerador. Então seriam circuitos que envolvem resistores, tá? E mais lá adiante vem o magnetismo, tá? O eletromagnetismo. Então associado aí com o campo magnético, com ímãs. Tem umas regras das mão direita, mão esquerda aí que vocês vão ter que entender, tá? E espero que seja prazeroso e frutífero esse segundo semestre. Então por enquanto desejo a todos uma boas férias, um bom descanso, e que se cuidem e voltem todos bem. Tchau, tchau então, pessoal. Até o semestre que vem.